Eu acho que o modelo é mais parecido com o modelo do Red Bull, né? Não é uma coisa, não é exatamente o Red Bull, mas é uma coisa mais parecida com o Red Bull. Até porque a gente tem projetos de ir para outros países, para outros continentes também. Desde o início a gente já tinha isso tudo dentro de um planejamento de ir para continentes, até porque o nome, a marca é muito forte. A gente tem uma marca muito forte no mercado, a gente precisa de usar ela o máximo possível. Nosso entrevistado de hoje se mudou para os Estados Unidos em 1998 para estudar inglês. O que era para ser temporário acabou dando certo, ele empreendeu e acabou fundando um time de futebol, o Boston City. Em 2018, o projeto chegou no Brasil, mais especificamente em uma cidade de Minas Gerais, Manhuaçu. E eu vou até perguntar para ele se eu falei o nome da cidade corretamente. Hoje, a gente vai entender mais sobre esse novo clube, batendo um papo com o Renato Valentim. Renato, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu falei o nome da cidade corretamente ou já comecei a entrevista dando furo e errei? Não, boa tarde às pessoas que estão acompanhando a gente aí. Não, você falou certo, falou certinho. Eu sei que é difícil, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de falar essa palavra, o nome da cidade, mas você falou certinho. Então tá bom, então eu comecei bem nosso bate-papo. Ô Renato, eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente como que surgiu a oportunidade de fundar uma equipe de futebol, porque antes disso você já estava empreendendo em outras áreas, né? Aí nos Estados Unidos. Exatamente, eu comecei aqui no setor, empreender no setor imobiliário, de restaurantes, e em seguida, eu, morando muito tempo em Boston, eu tinha muita saudade do futebol, né? Então, como todo brasileiro, a gente está sempre assistindo jogo e vindo do Brasil, não tinha um futebol acessível aqui, os jogos que tinha aqui da profissional é 1h30 de Boston, então ficava mais difícil. Então, quando eu comecei a desenvolver esse projeto do Boston City, há uns anos antes de a gente fundar, eu já vinha desenvolvendo o projeto. Quando o Palinho chegou aqui em 2014, eu apresentei o projeto para ele e convidei ele para trabalhar comigo, para a gente iniciar, né, fundar o clube. Foi quando tudo iniciou. Legal, Renato. Eu ainda quero fazer perguntas sobre o projeto aqui no Brasil, né? Como a Carol disse, já tem um time desde 2018 e agora você está montando uma estrutura na sua cidade natal. Eu não vou me arriscar a falar porque acho que eu vou errar o nome, então eu vou deixar quieto. Mas ainda eu quero fazer perguntas sobre os Estados Unidos, né? Inclusive, a Carol e o Samu sabem que o meu cenário é meio itinerante. Eu vou mudando conforme aqui o convidado. Eu gostei da camisa aí atrás. Exatamente. Então, eu coloquei a camiseta do Boston Celtics, que é o meu time na NBA mesmo, né? Antes mesmo de conhecer o Boston City, eu já torcia para o Boston Celtics. E eu também tenho uma bola aqui, né, de futebol americano. Não é do New England Patriots, é do Cowboys. Mas, enfim, é para representar os esportes americanos. E por falar no Boston Celtics e no New England Patriots, são dois times aí da região, né? Da Boston da cidade e o New England aí também de uma cidade muito próxima de Boston. E eu queria que você falasse um pouco, Renato, como que você pensa capitalizar o sucesso desses clubes, né? Que são os maiores vencedores em suas ligas para o futebol. Você já conseguiu fazer com que a população de Boston, tão apaixonada por esportes, tão acostumada a vencer, tanto no basquete como no futebol americano, já esteja olhando com outros olhos para o soccer? Não, você só adicionar mais dois times aqui da região, né, que é o beisebol, o Red Sox, e o de hockey, que é o Boston Bruins, que também são vencedores aí em tudo, que são um dos maiores vencedores aí também em cada esporte. Sem dúvida. A cidade, o estado, a cidade, eles respiram esporte. Prova disso são os times aqui, né? Em todas as categorias, eles são vencedores, são fortes, tem sempre times fortes.
E não, lógico que a gente precisa também com essa nova cultura. Fala nova porque o soccer, né, o futebol chegou nos Estados Unidos, foi logo depois da Copa do Mundo que as coisas começaram a se desenvolver aqui numa velocidade maior. Então, a gente precisa fazer um futebol, um time forte, para a gente trazer essa garotada, esse pessoal, os novos, né? Sempre está falando que é os millennials aqui que estão gostando do futebol mesmo de verdade, está crescendo muito. A gente espera aí nos próximos anos que o futebol aqui nos Estados Unidos cresçam ao ponto de estar competindo com outros grandes centros, né? Da Europa, da Ásia, que hoje é muito forte também. Então, o Boston City está nessa levada aí. A gente espera muito e tem uma esperança muito grande de nos próximos anos a gente estar fazendo parte e sendo campeão aqui das ligas que a gente estiver disputando. Renato, eu quero perguntar sobre a estrutura do futebol nos Estados Unidos, referente às ligas, divisões. Hoje o Boston está na terceira divisão, se não me engano. E assim, como que faz para chegar até a principal liga de futebol dos Estados Unidos? E qual é o objetivo do Boston, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil? Aqui nos Estados Unidos a gente já tem a gente está na terceira divisão, como você disse. A gente tem um planejamento, a gente tem conversado com a liga da segunda divisão, na segunda liga, para a gente nos próximos anos aí a gente tem um projeto para subir em 2022, para a gente adquirir a franquia e já está disputando a segunda divisão dos Estados aqui do mercado nacional. E a única forma que tem de estar disputando a segunda divisão, uma primeira divisão com a MLS é comprando a franquia. Hoje uma franquia de uma primeira divisão aqui está girando em torno de 150 milhões. Então é um brinquedo caro, né? Se a gente quiser realmente estar chegando numa situação dessa, é um investimento muito alto, é uma estrutura muito bem montada, que tem que ter um planejamento muito profissional e muito bem planejado, até para eles aceitar uma nova franquia nas divisões superiores. A gente tem hoje um estudo e uma documentação já toda pronta, a gente tem conversado com a segunda divisão aqui para eles levar para que isso funciona, que eles levam a aplicação nossa, né, nossa proposta de filiação à liga, leva para os clubes, eles têm a reunião deles lá, a diretoria da liga, e eles aprovam ou não a inserção do novo clube na liga. É um processo que precisa ser feito com todas as garantias financeiras, que o clube tem condições de estar disputando a segunda divisão. É um processo bem complexo, mas seguro, né? Eu acho que precisa disso, realmente precisa, até para não ter clubes que estão aí só iniciando o mercado e entra numa liga e acaba não sucedendo, né, no que estão propondo. E aí no Brasil, como você perguntou, a gente tem hoje a nossa meta principal é ter uma base forte. Eu acho que a gente precisa estar focado no início agora nessa situação de fazer uma base forte, uma base que vá formar grandes atletas aí para o futebol brasileiro e mundial. E a partir daí a gente ter um clube profissional forte. Eu acho que não adianta a gente fazer como os outros clubes aí no Brasil. Eu sempre brinco dessa forma, que eu não quero ser igual a ninguém. Eu sempre procurei ser copiado e não copiar. Então a gente procura hoje no Brasil fazer uma coisa diferente. A gente tem uma base forte, tem uma estrutura física do clube grande, que dê oportunidade e dê condições para os profissionais que estejam trabalhando no clube crescerem e fazer um trabalho bem feito. E nos próximos, a gente tem uma meta que até 2025 está disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Tudo dentro de um planejamento, né? A gente precisa ter um planejamento para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E hoje a nossa proposta é essa aqui e aí no Brasil. Renato, se eu estiver enganada, você até me corrige, por favor. Hoje aqui no Brasil, vocês têm apenas equipes que disputam um campeonato de base. Se eu estiver enganada, você me corrige, por favor. E equipe principal, você já tem uma ideia de quando é que você vai começar a trabalhar com futebol profissional aqui no Brasil?
A gente tem trabalhado para o profissional. Nos últimos 2 anos, a gente disputou a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Até no último ano, a gente perdeu nas quartas de finais, se não me engano. Então, a gente está vindo aí já com o profissional, até porque existe uma regra dentro das federações, não sei se vocês sabem disso, pelo menos lá em Minas, se a gente não disputar o profissional, a gente não consegue estar disputando um sub-20 da primeira divisão. Eles não deixam a gente disputar a primeira divisão do sub-20. Então, até porque a gente está tão focado em ter uma base forte, a gente precisa estar disputando a primeira divisão do Mineiro nas categorias de base. Certo. Renato, já que já voltamos para o Brasil, né? Fomos aos Estados Unidos, agora voltamos ao Brasil. Falar um pouco mais sobre esse projeto em Minas Gerais. É um projeto grandioso, né? Inclusive, depois a gente vai ver até se consegue inserir algumas imagens aí no nosso vídeo, né? Quando o vídeo for ao ar. E eu confesso, Renato, que eu já ouço falar do projeto há algum tempo, né? E eu tenho minha curiosidade para saber o porquê Manhuaçu. É lógico, é a sua cidade natal, tem essa ligação, né? Essa ligação umbilical, vamos dizer assim, de você ter nascido na cidade. Mas eu fico pensando, um projeto tão grandioso num polo ali de 300 a 400 mil pessoas, né, que você costuma dizer que tem ali na região, é um projeto, assim, é lógico, sem falar cifras nem nada, mas é um projeto rentável, Renato? Não teria um outro lugar que você conseguiria, talvez, mais sucesso, digo financeiro mesmo, né? Porque é um projeto que também abrange shows, né, receber shows na Arena Multiuso, enfim, tem muitas coisas além do futebol. Você pensou em fazer em outra região e a escolha em Manhuaçu foi simplesmente por ser sua cidade natal ou você vislumbra um sucesso financeiro também ali? Não, quando a gente estava levando o projeto para o Brasil, a gente teve reuniões em várias cidades no Brasil, principalmente naquela região de Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte. Ali a gente teve propostas de cidades ali para nos levar. A gente teve conversa com algumas aí em São Paulo e no Espírito Santo. Mas o estudo que a gente fez, para a gente ir para uma cidade, a gente ir para uma Grande Belo Horizonte, por exemplo, e ir lá competir com o Cruzeiro, o Atlético, o América no início, eu acho que seria um pouco... a gente ter um pouco mais de dificuldade para alcançar os nossos objetivos. Quando você vai para uma cidade, uma região, que não tem um clube profissional, e o pessoal gosta muito de futebol, eu acho que as coisas facilitam um pouco para chegar a isso. E hoje, as notícias chegam muito rápido, não tem mais, se você está na Ásia ou você está lá no Nordeste, as coisas é instantâneo, as coisas acontecem com muita rapidez, e então eu não vejo problema em crescimento, em ter lucros, né? Ter o projeto ter lucros no futuro, porque a gente está em Manhuaçu. Muito pelo contrário, eu acho que as possibilidades que a gente tem lá hoje são muito grandes, principalmente por estar numa cidade pequena do interior. O custo para a gente ter um projeto desse, a gente levantou isso também, ter um projeto desse em Belo Horizonte e ter em Manhuaçu, seria praticamente a metade do custo do projeto, e o final, que é o nosso objetivo final, que seria formar atletas, ter um clube forte, com uma torcida que acompanhe o time, não ia mudar. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que isso vai ajudar a gente, por a gente não ter uma concorrência tão forte, tão próxima a gente ali. A gente vai estar controlando o mercado da região nesse sentido. E tem a estrutura que a gente está fazendo, que é um estádio multiuso. A cidade não tem situações para ter essa área, né? Para ter esses eventos lá. Eu brinco que a gente pode fazer de batizado até festa de aniversário de 100 anos lá dentro da estrutura que a gente está construindo hoje. Então, a gente está focado em várias direções, não só no futebol, e levando a nossa cultura daqui, que a gente procura fazer tudo num lugar só, não tem igual eu vejo muitos estádios aí no Brasil, que tem um estádio,
os clubes vai lá, joga lá uma vez por semana, ou uma vez de 15 dias, e o estádio fica fechado esse tempo todo. Um investimento desse tamanho para não ter nada lá. Então, tudo que a gente está fazendo foi muito estudado, a gente fez um levantamento muito detalhado de tudo, para a gente decidir, lógico. Por ser minha cidade natal também, isso ajudou. Isso foi um ponto forte para a gente tomar essa decisão. Renato, você respondeu aí, né? Falou que não gosta de copiar, né? Prefere ser copiado, mas é inevitável a gente comparar o Boston com alguns clubes recentes, né? Que fundaram há pouco tempo e tiveram sucesso. No Brasil, nós tivemos o São Caetano, que no começo dos anos 2000 ali, depois de 10 anos da sua fundação, teve muito sucesso. O Cuiabá, que está fazendo um belíssimo trabalho, também é um clube recente. E temos o Red Bull, que no mundo todo tem aí suas filiais e também está chegando em várias frentes. O modelo que você aplica no Boston é parecido com alguns desses e é mais fácil o sucesso do Boston nos Estados Unidos ou no Brasil? Eu acho que o modelo é mais parecido com o modelo do Red Bull, né? Não é exatamente o Red Bull, mas é uma coisa mais parecida com o Red Bull. Até porque a gente tem projetos de ir para outros países, para outros continentes também. Desde o início a gente já tinha isso tudo dentro de um planejamento de ir para continentes, até porque o nome, a marca é muito forte. A gente tem uma marca muito forte no mercado, a gente precisa de usar ela o máximo possível. E quanto a outra pergunta que você fez, desculpa. Se é mais fácil atingir o sucesso no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Lidando que nós temos essas duas áreas de atuação no momento, né? Futuramente, você já está aí desbravando o mundo. Eu acho que hoje, até pela cultura, é mais fácil atingir o sucesso no Brasil, mas é mais fácil de administrar aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil, eu vejo muito a imprensa, a torcida, são muito exigentes, eles querem resultados em campo instantâneo, e a gente tem que... Nada acontece instantaneamente, né? A gente precisa ter um projeto, ter os planos e seguir eles. E às vezes aí no Brasil, a gente, há tão pouco tempo está aí no Brasil, a torcida do Boston já quer que a gente esteja brigando para subir para a primeira divisão. Então é um pouco mais difícil essa questão de lidar com essa pressão aí do Brasil. Mas o resto, eu acho que o sucesso aí no Brasil, eu acho que acaba sendo mais fácil pela paixão das pessoas também. Ô, Renato, eu queria que você contasse agora um pouquinho para a gente como que está essa parte da construção do CT e do estádio. Eu acho que, pelas algumas entrevistas que eu vi, vocês já começaram, né, a mexer com isso. Como que está e se tem previsão para tudo isso ficar pronto? Hoje a gente está fazendo a terraplanagem da área. A gente espera que nas próximas semanas a gente esteja terminando essa terraplanagem e de imediatamente começando já a estrutura física do centro de treinamento. A princípio a gente vai focar mais na área do centro de treinamento, que é uma área que a gente tem uma carência agora de imediato, até porque o futebol voltando, a gente já gostaria de estar já dentro do nosso CT, do novo CT, mas as previsões de inauguração do CT, de terminar as obras do centro de treinamento é final de 2021 e do estádio final de 2024. Então a gente tem aí 4 anos de muito trabalho aí para estar conseguindo concretizar essa estrutura toda. Renato, se você precisar de ajuda de um engenheiro civil aí nessa construção, eu conheço um ótimo, viu? Que se chama Samuel Nascimento e está aqui com a gente. Se precisar de uma ajuda, ele está aí. Vinícius, mas eu primeiro quero ouvir falar o nome da cidade, pelo menos o pessoal vão aceitar ele lá, né? Já tô comprando a passagem para Manhuaçu, não é isso? Hã? Manhuaçu, é isso? Já tô comprando já a passagem. Falou. A segunda vez aí saiu bem. Passou no teste, Samuel. Renato, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o Boston, né, lá nos Estados Unidos, já enfrentou o New York Cosmos, né?
se eu não me engano, você até chegou a comentar isso no dia do lançamento, que foi inclusive no dia dos 80 anos do Pelé, e também já enfrentou o time do Ronaldo, né, que não é mais, mas o Ronaldo já chegou a ter um time aí nos Estados Unidos também. Eu queria saber qual que foi a sensação, né, de ver ali o seu projeto enfrentando dois times emblemáticos. Um porque teve o rei do futebol, né, mesmo que no final da carreira, mas jogando em alto nível. Inclusive, a gente já até falou sobre isso aqui no canal em uma outra entrevista. E também, né, contra o clube de um fenômeno, né, literalmente fenômeno, o apelido do Ronaldo. E a segunda pergunta é sobre a base mesmo, né? Você, na resposta aí para a Carol, falou um pouco do projeto, falou de quando o projeto vai ficar pronto, mas a base do Boston, mesmo ainda sem essa estrutura magnífica que está sendo construída em Manhuaçu, não estando pronta ainda, já tem rendido alguns frutos, né? Eu queria que você falasse um pouco desses jogadores aí que já foram revelados pelo Boston e que estão defendendo aí camisas pesadas do futebol brasileiro. Não, sim, falando de New York Cosmos, né, nosso jogo de abertura aqui, o primeiro jogo da história do Boston foi contra o New York Cosmos. Então já foi a estratégia quando a gente negociou com a liga para estar iniciando o projeto, foi a primeira exigência que nós fizemos, que a gente jogasse o primeiro jogo da história contra o Cosmos. Foi o Palinha, era o treinador nosso nesse jogo, a gente perdeu de 2-1, o estádio estava cheio, porque existe uma rivalidade muito grande entre Nova York e Boston, nas outras áreas do esporte, tem o New York Yankees e o Boston Red Sox, que tem essa rivalidade muito grande entre eles, né, do passado. Então, Boston e Nova York está bem perto aqui, né? Então a gente tem essa rivalidade grande. E jogar contra o Cosmos, principalmente, foi uma emoção incrível. Assim, a gente foi lá jogar contra o Cosmos, a gente ganhou do Cosmos em Nova York. No primeiro jogo a gente perdeu, no segundo durante o campeonato a gente jogou lá, a gente ganhou deles. E para a equipe foi como um título, porque é uma história muito grande que é um charme, né? Tá jogando contra o New York Cosmos, com a história que eles têm, com os jogadores que já tiveram lá, que foram o Beckenbauer, o Pelé, principalmente, né? Então, para a gente chegar lá dentro do estádio deles, vendo foto de Pelé em todos os cantos, no vestiário, e tá ganhando deles lá, para a gente foi um momento histórico nesse dia. E voltando aí para Manhuaçu, né, para o Brasil, a gente já tem, lógico, nesses vai para 3 anos em que a gente está aí. A gente já tem atletas em clubes aí jogando pelo Atlético Mineiro, América, Botafogo, Desportivo Brasil. Então a gente já está aí nesse processo de revelação, né? A gente espera que nos próximos anos aí a gente tenha um atleta revelado no Boston na seleção brasileira. Aqui isso vai ser um dos primeiros sonhos realizados aí, vai ser isso, ver um atleta que foi formado lá dentro do nosso clube, vestindo a camisa da seleção. A gente já tem esse histórico legal aí já iniciando, né? Ô Renato, até voltando a falar aí na formação de jogadores, como que é feita a captação desses jogadores na base? Estou falando isso até pela novidade, né? Um clube novo no Brasil, numa cidade de Minas Gerais. Como que é feito todo esse processo de captação de atletas? Você tem uma estrutura própria, olheiros, peneiras, indicações, ou é grupo de empresário? E, juntamente com o Boston, aí nos Estados Unidos, existe um intercâmbio para os jogadores daqui estar jogando na liga aí? Hoje a gente tem uma estrutura de captação aí no Brasil. A gente tem captadores que trabalham, são funcionários do Boston, que viajam o Brasil fazendo captação. Por exemplo, a gente tem um atleta no Atlético, que ele veio lá do Paraná. Uma captação que a gente fez lá. Na Bahia, a gente tem muitos atletas da Bahia. Até no Cruzeiro, a gente tem um atleta que veio da Bahia. Então, a gente tem os captadores que viajam o Brasil. E tem Então, a gente precisa disso, né? Buscar. Eu sempre falo com os captadores nossos que não adianta a gente ir para os grandes centros. A gente precisa de ir lá. Vamos lá na periferia, vamos nas comunidades, vamos nas fazendas onde tem população
eu não sei como fala no Brasil, tem as populações lá nas fazendas, né, que tem esses atletas que às vezes não têm a oportunidade de estar mostrando a qualidade dele. Então, eu estou sempre buscando isso, pedindo nossos captadores para ir nesses lugares, tentar dar oportunidade às pessoas que têm lá e que têm qualidade e sonham estar fazendo parte de um projeto, de um clube de futebol. Então, eu acho que a gente precisa estar focado nisso aí e dar oportunidade para as pessoas que não têm esse tipo de oportunidade. E esse intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos, a gente tem um projeto para fazer. A gente já está fazendo dentro do projeto aí no Brasil. A gente tem uma área que vai ser disponibilizada somente para intercâmbio, que a gente tem muita procura de intercâmbio Estados Unidos, China, Estados Unidos, Brasil. Então, a gente precisa, e nosso objetivo é fazer esse intercâmbio até para um estímulo cultural, né, que a gente está oferecendo, a gente está mostrando para os atletas que estão vindo do Brasil, até para eles aprender, para eles terem mesmo que não viram, né, grandes atletas, eles têm esse aprendizado aqui e possa levar isso para a vida deles. Perfeito. Renato, queria te agradecer, viu? Muito obrigada por você ter separado aí um tempinho para conversar com a gente. Boa sorte para você aí no projeto, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tomara que tudo isso dê certo, porque mais um time, mais qualidade, mais gente disputando e o futebol brasileiro com certeza só tem a melhorar com tudo isso. Muito obrigada. Carol, eu que agradeço a vocês pelo espaço. A gente está sempre aqui à disposição de vocês para quando quiser falar um pouco aí do desenvolvimento do projeto todo que a gente está fazendo. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Renato Valentim, que é CEO do Boston, uma equipe tanto dos Estados Unidos quanto no interior de Minas Gerais. Se vocês curtiram, compartilhe o link com quem também vocês acham que possa gostar desse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui, então não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma entrevista que vai vir por aí, porque já tem muita coisa gravada, muita coisa legal, ok? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Valeu, Renato. Abraço. Obrigado, sucesso. Espera só um minutinho, Renato. Só deixa eu tirar uma print, por favor. Eu sabia que a Carol ri. Vai, Carol, faz um pose aí.